Ninguém nunca me fez sentir como se eu não devesse estar aqui. Comida jamaicana é jerk. Jerk é uma das primeiras coisas. Meu nome é André James, de Kingston, Jamaica. Eu sou fundador do Jerky's Cozinha Caribenha. E bem-vindos para o nosso restaurante. Eu nasci em Kingston, numa ilha chamada Jamaica. Minha avó, ela cozinhava bastante. O almoço de domingo da minha avó era ótimo. Eu lembro indo para a cozinha, vendo ela. Na Jamaica, no domingo, é lei, tá? Você tem que comer arroz caribenho, que é arroz branco, feijão vermelho, cozido leite de coco, uma salada e uma proteína. A gente comia bastante frango. Minha vida na Jamaica não foi um dos melhores. Eu nasci numa comunidade. Meus pais eram pessoas trabalhadoras. Tínhamos 5 filhos. Eu sou o mais velho. Mas meus pais valorizavam muito a educação. Saí da Jamaica com 19 anos. Quando eu cheguei no Brasil, a ideia era para estudar na USP. Eu estudei, me formei. Mas eu sempre tive aquele pensamento, nossa, que saudade da comida da Jamaica. É uma coisa que durante minha estadia no Brasil, eu sempre pensei, eu acho que comida jamaicana ia dar certo no Brasil, porque o Brasil ia ter uma apreciação, porque o Brasil gosta de churrasco. Sabe que o Brasil me deu tanto, culturalmente falando, eu acho que eu quero fazer alguma coisa ligada com a cultura também. E foi assim que Jerky's nasceu. Eu não sabia de nada quando eu comecei a Jerky's, tanto que eu lembro que eu ligava para minhas tias, minha avó, minhas primas. Mano, como você faz isso? E foi assim que foi aprendendo. Minha educação na USP me ajudou bastante. Por quê? Porque lá eu aprendi como aprender. No Jerky's a gente faz jerk, que é um estilo de churrasco. Essa receita, esse método de fazer churrasco foi um método indígena. Cada receita é diferente. Nossa receita leva 15 especiarias. A receita nasceu de necessidade. O objetivo da receita era para preservar a carne. Então a gente utiliza várias especiarias. Além disso, elas defumavam. Não nasceu como uma receita de resistência, mas é uma das nossas receitas de resistência mesmo. A primeira vez que eu vi uma indígena na vida foi no Brasil. Jamaica não tem mais indígenas. Não, os europeus mataram todas. É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Em Kingston, sabe como aqui você tem dogão? Depois de você sair da balada, que você está precisando de recuperar sua dignidade antes de chegar em casa? E isso é o jerk pra gente. Como é servido? Você pega, divide o frango em quartos. Você escolhe um quarto que você quer, pá. Molho em cima, 2 pedaços de pão de forma. Às vezes você está na calçada, assim, sentado no chão mesmo. Essas são minhas memórias com jerk. Aqui a gente faz de um jeito um pouquinho mais moderno. A nossa receita é uma receita puxa um pouquinho mais pro doce, para ajudar o brasileiro a comer, né? Porque é muito carregado de tempero. Então a gente deixa marinado 24 horas mesmo. O jerk tem um perfil de madeira. Essa camada é estabelecida pelo pimenta jamaica. Tem muito sabor de cravo, canela. Essa base é o pimenta jamaica. Isso não pode faltar. Senão vai ter um gosto de churrasco, mas não vai ter um gosto de churrasco jamaicano. E a gente faz um prato, a gente leva até a mesa, a gente vê, por exemplo, a família comendo, rindo, falando, nossa, que legal. Eu me sinto muito feliz. Para mim é como se missão cumprida. Do mesmo jeito que eu fiquei feliz aqui no Brasil, você tá feliz aqui na nossa embaixada jamaicana. Você saiu daqui com uma impressão boa, com uma memória legal. Então, isso pra mim deixa meu coração cheio de alegria. Então, pra mim não é necessariamente sobre a cozinha em si, o fogão, o forno. Old pirates, yes, they rabbi.
A quantidade de vezes que eu vi, por exemplo, imigrantes jamaicanos na porta do restaurante. Acabei de chegar, tipo, não conheço ninguém, não sei de onde ir. Eu recebi uma ligação, o aeroporto de Guarulhos, que teve um jamaicano lá dormindo no chão do aeroporto, quase 2 semanas. E a gente foi, ajudou. O mais recente era um cara gay, que tava na porta, literalmente na porta, restaurante fechado, e saí e passei na frente e vi um cara olhando. Aí parei, pensei que ele fosse brasileiro, abordei em português, olhou pra mim como cara assim, comecei a falar em inglês. É da Jamaica. Jamaica é um país muito legal, mas para quem é da comunidade LGBT, sua vida pode ser muito difícil. E o cara tava aqui, falou, cara, não aguento, eu preciso viver a minha vida, quero ter família e tudo. E o cara veio até a gente, o restaurante jamaicano. Essas coisas me deixam feliz. Eu fiz jerkies para isso, entendeu? Eu abri jerkies para isso, então ajudando pessoas assim, voltando, não é sobre cozinha para mim. Não é sobre um prato de comida, é sobre o contexto de tudo. Tem gente aqui que fala, cara, eu tô aqui para sentir como se eu estivesse em casa. Se eu pensasse 100% empresário, talvez iria fechar o Jerkies. Mas, pensando no lado social e impacto social, eu não tenho coração para fazer isso. Tem uma coisa que acontece quando você migra, você vira imigrante. Você acaba num limbo cultural. Seu senso de pertence para um lugar é muito dobrado. Eu me sinto super em casa no Brasil, só que ao mesmo tempo existe uma parte de mim que não é daqui e nunca vai ser. Só que ao mesmo tempo, Jamaica não é meu lugar. Porque aquela Jamaica que eu pertencia não existe mais. Existe só na minha memória. Então eu vou te dar um exemplo. Várias situações que passei nessa cidade aqui no Brasil. E às vezes minha mãe me ligava, como você tá? Tô ótimo. Excelente. Então o que ela vai fazer? É muito difícil você se enturmar. Você não pertence a lugar nenhum, mas ao mesmo tempo você pertence a todos os lugares. Esse é o dilema da mente do imigrante. Tem momentos que você está entre as pessoas, todo mundo tá feliz e normalmente bate uma... Caramba, mano. Não sou daqui, sabe? Eu saí de Jamaica com 19, tenho 36 agora. E não tive contato com minha família. Eles não me conhecem. E ao mesmo tempo, eu não conheço eles. Eu tenho memórias delas, mas eu não conheço elas. Não é todo mundo que é feito para ser imigrante. Uma das coisas que eu sempre ouvi quando eu cheguei no Brasil, o mal do Brasil é o brasileiro. Eu não concordo. Eu acho que a melhor coisa que o Brasil tem é o povo. Eu gosto aqui, a sensação que eu sinto quando eu tô voltando, sabe? Eu vejo a cidade de São Paulo pela janela do avião, sabe? Eu começar a sorrir, sabe? É verdade, eu gosto muito daqui. Casa é onde você tem respeito, casa é onde você consegue viver bem, casa é onde você consegue conquistar seus sonhos. E qualquer lugar que tiver oportunidade para fazer isso, você vai sentir em casa. E Brasil é esse lugar para mim.